muitas negociações para se chegar nesse momento. Então, queria que o senhor começasse explicando esse processo da cooperação. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. De fato, a Embaixada do Brasil em Roma, com o apoio da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, nós trabalhamos consistentemente em promover a cooperação jurídica e policial. Isso é um aspecto muito importante, um pilar importante da nossa relação bilateral com a Itália. Histórico, já tradicional, a cooperação não é nova, ela já tem peso e consistência, mas nesse último ano e meio, 2024, especialmente nessa circunstância de coordenação entre as duas plataformas do G20 e do G7, que tiveram em suas presidências o Brasil e a Itália, muitos progressos nós temos alcançado na cooperação jurídica, que se manifesta em policial, que se manifesta de várias maneiras. O Dr. Andrei vai poder explicar melhor a questão do memorando operacional antidrogas, que está sendo assinado amanhã, e para nós isso é um ponto fundamental, porque o combate ao crime transnacional em todas as suas formas é uma prioridade da Embaixada, porque isso diz respeito diretamente aos nossos países. Focadas, nesse caso concreto, nos crimes de tráfico de drogas, mas obviamente os crimes laterais, lavagem de dinheiro e outros, para que nós possamos ter as equipes conjuntas de investigação cada vez mais atuantes aqui na Itália e aí no Brasil. E os resultados surgem, né? E esse caso que você citou, da operação que fizemos essa semana, é fruto já dessa cooperação internacional. Nós temos dito que o enfrentamento ao crime organizado, que há muito deixou de ser local, regional, precisa basicamente dos 3 pilares que nós atuamos: na integração interna, na integração e cooperação internacional e no enfrentamento ao poder econômico dessas organizações criminosas, aqui na Itália, as máfias, no Brasil, o crime organizado. E essa operação desta semana, que já é fruto de uma prisão que fizemos de mafiosos no Brasil, com a participação da Interpol, e vejo aqui também o papel central da Interpol, que agora tem um brasileiro no seu comando, que nos permite fazer esse enfrentamento qualificado, bloquear milhões de euros em bens, em patrimônios, e com isso, de fato, fazer esse dito enfrentamento qualificado do crime organizado. Otávio. Embaixador, delegado, boa tarde. Isso me lembra, e não é novo isso, né? Isso me lembra Tomásio Busqueta, era um mafioso que estava escondido aqui no Brasil na década de 80. Mas eu perguntar, é importantíssimo esse combate ao tráfico de drogas, que a impressão que eu tenho, o senhor me corrija se eu estiver errado, que esse tráfico internacional, ele é feito sem domínio de território e sem armas de guerra, né? É um esquema ali que coloca a droga no container, etc, e vai embora. E aqui no país, o tráfico de drogas tem essas duas características mais violentas: domínio de território e muita arma de guerra na mão de bandido. Então gostaria de saber o que está sendo feito para isso também, já que se trata de um crime transnacional. Boa tarde, Otávio. Otávio, o que a Polícia Federal tem feito é investir nesses 3 eixos que eu acabei de mencionar. Na integração regional, ou seja, integração doméstica, no Brasil, com as forças integradas de combate ao crime organizado nas 27 unidades da Federação, reunindo as forças de segurança estaduais com as nossas equipes de maneira coordenada e financiadas pela Polícia Federal, para que a gente tenha essa capilaridade nas 27 unidades da Federação ampliada com os nossos parceiros dos estados e também as demais polícias federais, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Penal. Isso tem sido uma diretriz muito clara do ministro Ricardo Lewandowski, da gente estimular cada vez mais essa atuação conjunta. E a partir disso, fazer o enfrentamento do poder econômico dessas organizações. Ao fim e ao cabo, todas elas buscam o lucro. E nós precisamos enfrentar isso, que temos feito com muito vigor. E isso são números que nós trazemos que permitem essa visualização. Por exemplo, só essa semana, uma operação no Pará, com a questão de garimpo ilegal, que movimentou mais de 4 bilhões de reais, que apreendemos vários veículos
veículos de luxo, vários imóveis, dinheiro em espécie, operação anteontem na Bahia, também de corrupção, desvio de recursos públicos, com apreensão de milhões de reais, operações que fizemos em relação a fintechs, agora recentemente com o sistema financeiro, também com bloqueio de bilhões de reais, o que nos levou já esse ano, Otávio, em valores efetivamente apreendidos, seja valor em espécie e também aeronaves, veículos imóveis, chegar à impressionante cifra de 3 bilhões de reais apreendidos até outubro desse ano, sendo que ano passado foram 2,5 bilhões aproximadamente que apreendemos, que nos permite responder essa sua pergunta dessa forma, com enfrentamento muito firme, muito vigoroso para desarticular economicamente essas entidades e com isso retirar armas, retirar drogas, enfim, e principalmente os líderes das organizações que seguem atuando. Delegado, só uma pergunta. Esse dinheiro, qual é a destinação dele? Porque antigamente reclamava que a justiça demorava muito a permitir a utilização desse dinheiro e até mesmo de armas, bens apreendidos traficantes que ficavam apodrecendo. Como é que está a situação? Otávio, esse ainda é um esforço que temos feito e temos feito junto ao Poder Judiciário, também um diálogo muito aberto, muito direto com o Congresso Nacional, para que a gente tenha definitivamente uma maior agilidade na destinação desses bens. Eu defendo muito claramente a alienação antecipada de bens ou a destinação desses bens para uso no combate ao crime organizado de maneira imediata. Temos conseguido muitas vezes essa destinação de bens pelo Poder Judiciário, mas precisamos ainda avançar numa legislação que definitivamente torne claro esse procedimento e a gente revirta esses recursos ao crime organizado. Os valores em espécie ficam depositados em contas judiciais e ao final do processo são destinadas à União de maneira geral, aquilo obviamente aqui nos casos de competência da Polícia Federal, que não vão diretamente para o emprego na segurança pública. Então, nós defendemos essa pauta, assim como o Ministério da Justiça, o ministro Lewandowski, do próprio Fundo de Segurança Pública, para que ele seja permanente e não contingenciável. Esse é um esforço que estamos fazendo.